Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Senhor, obrigado, Pai, pela tua palavra. Te suplicamos, ó Deus, humildemente diante do Senhor, da tua santidade, que o Senhor fale aos nossos corações, que a tua palavra venha cumprir os teus propósitos, venha nos desafiar segundo a tua vontade, ó Deus, que não haja dureza de coração, que não haja indiferença, que não haja orgulho, mas que haja o quebrantar do teu Espírito na minha vida e na vida de todos nós nessa noite. É o que te suplicamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Meus amados, nós vemos aqui nesse texto Pedro e João, no começo da igreja primitiva, sendo usados poderosamente por Deus. Não é verdade? A gente lembra aí, quando eles curaram um mendigo aleijado à porta do templo, quando eles foram presos porque estavam anunciando o evangelho, muitas pessoas estavam se convertendo, e aí os saduceus, os mestres da lei, os fariseus, e principalmente os saduceus, eles se incomodaram com Pedro e João porque eles estavam pregando sobre a ressurreição. E os saduceus, especialmente, não criam na ressurreição dos mortos. E eles estavam pregando que Jesus tinha ressuscitado, que eles tinham visto Jesus, que eles tocaram no Jesus ressurreto e que esse Jesus era o Filho de Deus, o Messias, e que eles curaram aquele aleijado lá na porta do templo pelo poder desse Jesus que eles, judeus, tinham crucificado, mas que havia ressuscitado, que estava agindo, que estava usando a vida do Pedro, do João e dos outros discípulos para curar, para transformar vidas. Então aqueles religiosos ficaram furiosos, se juntaram, mandaram prender Pedro e João, levaram eles ao Sinédrio, e ali diante do Sinédrio eles questionaram: olha, o que vocês estão falando? Que mensagem é essa? O que vocês estão fazendo para transformar a vida de tantas pessoas, para causar esse reboliço aqui em Jerusalém? E o Pedro e o Tiago falaram, o Pedro e o João falaram: olha, lá no capítulo 4, no versículo 11, eles vão citar o Salmo 118, 22, quando eles dizem assim: olha, a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular, foi essa pedra, foi esse mandado de Deus, o Messias. A pedra que vocês rejeitaram é a pedra, é a esquina, é a pedra da igreja, já dita lá pelo Davi no Salmo. E aí eles ficaram bravos, ficaram furiosos, e Pedro e João continuou dizendo, falando assim, que não havia e não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu, a não ser no nome de Jesus. E aí os caras ficaram mais bravos ainda, né? Ficaram furiosos. E aí eles falaram: olha, vocês vão ter que parar de falar desse Jesus, vocês têm que parar de falar essa mensagem, vocês têm que sumir com isso. E aí
o Pedro e o João, no versículo 19 do capítulo 4, eles dizem assim, tremenda essa fala deles, né? Julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Então Pedro e o João, eles estavam comprometidos com a missão, não é? Diante da pressão, diante da objeção dos judeus, dos fariseus, dos saduceus, eles falaram, olha, nós não podemos parar de falar aquilo que temos visto e ouvido. Quem trabalha com vendas, como eu trabalho, se você for fazer um curso de vendas ou for ler um livro sobre vendas, qualquer livro sobre vendas vai ter um capítulo lá que fala da objeção. Todo comprador, diante da venda, da negociação, ele tem muitas objeções, né? Lá nesse livro e qualquer curso que a gente faz, a gente aprende como lidar com as objeções, como ouvir o comprador, como ouvir o cliente e saber o que está por detrás daquelas objeções, para você então ter os argumentos certos, para você ter o produto certo, a condição certa, a melhor oferta para, sem que ele perceba, derrubar aquelas objeções. É um treinamento que a gente faz. E a gente treina isso durante toda a carreira, né? E no evangelismo acontece algo similar, não é verdade? Quando nós estamos apresentando o evangelho, que obviamente não é um produto, é algo muito, muito melhor, né? Muito mais sublime. A Bíblia fala que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do judeu, do grego, do baiano, do mineiro, de todo mundo, não é? Então nós estamos apresentando o evangelho, tem as objeções, não é verdade? Quem pode dizer aí alguma objeção que é comum quando a gente está pregando o evangelho? Você chega numa pessoa e fala, olha, Jesus te ama e tal, oi? Eu creio em Deus, né? O cliente fala, eu já tenho esse produto, tenho igual, né? Eu tenho a minha religião, ela é suficiente, né? Todas as religiões levam a Deus, entre aspas, né? Preciso largar meu vício, preciso estar preparado, né? Eu ainda não estou preparado para seguir a Deus, seguir a Jesus, entregar minha vida para Jesus, né? Eu preciso consertar minha vida. É bem recorrente mesmo. Jesus ama todos nós, né? Deus te abençoe. Às vezes eu falo para alguém, Deus te abençoe, a pessoa fala, nós, né? O que mais? Gina? Deus é um só. Não precisa ter muitas religiões. Deus é um só, Deus está em todas as religiões, não é? Então nós temos objeções, né? Nós recebemos. Então nós precisamos o quê? Ser conhecedores da palavra. Mas principalmente, meus amados, eu creio que nós precisamos falar, apresentar o evangelho segundo a experiência que nós tivemos. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. O que Jesus fez na sua vida? Como foi a sua conversão? Como você era antes de conhecer a Cristo? E o que esse novo nascimento fez na sua vida? Quais foram as experiências que você tem a partir do novo nascimento? Apresentando o Evangelho segundo as Escrituras, citando os textos bíblicos, não é? Do Evangelho de João, de Atos, de Romanos. Eu creio que você conhece muitos versículos de cor para apresentar o Evangelho, amém? Aleluia, glória a Deus, não é? Apresentando e juntando com a sua experiência. O Pedro e o João fizeram isso. Eles receberam o poder de Deus em Atos 2, o enchimento do Espírito Santo, a capacitação extraordinária de Deus, porque, meus amados, sem o Espírito Santo, olha, pregar o Evangelho sem o Espírito Santo é muito difícil. Deus sendo Deus, Ele pode usar até uma mula para converter uma pessoa, não é? Mas nós precisamos, a nossa obrigação
é buscarmos o enchimento do Espírito Santo. E eles eram. Então, quando eles foram presos, depois disso, depois dessa fala deles, as autoridades judaicas perceberam que não dava para ficar com Pedro e João presos. Vamos soltar, porque o povo aí está mexido, está um alvoroço por causa dessa pregação desses Jesus. Vamos soltá-los. Quando o João e o Pedro são soltos, o que eles vão fazer? Eles vão se esconder? Eles vão fugir para outro lugar para não serem mais presos? Eles vão reunir o pessoal para contar vantagem? Não. Eles vão reunir sim com os irmãos para contar aquilo que havia acontecido. Aquilo que os religiosos haviam dito a eles. Eles queriam compartilhar da experiência para quê? Para animar os outros irmãos. Animar aqueles que tinham também recebido o Evangelho e que talvez estariam com medo de sair para pregar também, porque não queriam ser presos, não queriam ser questionados, não queriam talvez até ser agredidos com chicotes e outros castigos. Não, eles foram lá para animar os irmãos, para levar uma palavra de ânimo. Olha, aconteceu isso, mas nós fomos lá com coragem, cheios do Espírito, e falamos para eles: olha, nós vamos obedecer a Deus. É melhor obedecer a Deus, é mais justo obedecer a Deus do que obedecer aos homens, não é? Então, meus amados, quando a gente fala de evangelização, quando a gente fala de sair às ruas, quando a gente fala de levar esse evangelho para transformar pessoas, transformar vidas, nós precisamos fazer isso conscientes de que nós estamos obedecendo ao ID de Deus, ao ID de Jesus, não é verdade? E diante das objeções que nós vamos ouvir de muitos lados, inclusive às vezes até mesmo dos irmãos, não é? Às vezes até na igreja pessoas falam: não adianta a gente sair para pregar, olha, não adianta pregar para aquela pessoa, ela já ouviu, ela já veio até na igreja, olha, não adianta distribuir folhetos, não adianta sair na rua, não adianta. Às vezes até as objeções vêm de dentro mesmo, não é? Mas nós temos que ser como Pedro e João, obedecer a Deus e não aos homens. Então, diante disso, quando aqueles ouviram aquilo que Pedro e João haviam dito, aquilo que Deus estava fazendo ali no começo da igreja, na igreja primitiva, eles adoraram a Deus. E eles lembraram do Salmo de Davi, não é? No versículo 25, quando eles falam assim: Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles estão citando aí o Salmo número 2, versículo 1 e 2. Davi, inspirado pelo Espírito Santo, como eles confirmam aqui, falou daquilo que talvez ele não entendia ainda, né? Que os governantes se levantariam mesmo contra o ungido do Senhor. O ungido do Senhor Jesus, o Filho de Deus. O Herodes, o Pôncio Pilatos se reuniram, se juntaram ao povo de Israel, crucificaram o Cristo, mas tudo isso porque Deus, o Pai, já havia estabelecido esse propósito, não é? É muito lindo, meus amados, quando eu leio o livro de Atos, quando eu leio Romanos, quando eu leio as cartas de Paulo, a carta de Tiago, as de João, como eles citam o Antigo Testamento, não é? Como eles citam os Salmos, quando eles citam os profetas, o Isaías e todos os outros. Então, quando nós estamos pregando a palavra, meus amados, precisa sair da nossa boca a palavra, não é? Às vezes nós queremos ter muitos argumentos humanos, muita lógica humana, né? Esses dias um irmão aqui muito querido da igreja falou: olha, vamos mostrar para ele o texto tal e entrar no Google para ele ver que aquele texto está provado cientificamente na história. Eu falei: irmão, para com isso. Não precisa ter essa preocupação, não. Nós precisamos pregar a palavra, que é o Evangelho, é o poder de Deus. E é a fé, aquela pessoa precisa ter fé. E o Espírito Santo é que vai gerar fé no coração dela.
Porque a nossa lógica, a comprovação científica, a comprovação histórica, pode até fortalecer o nosso argumento, mas o que ela precisa mesmo é o toque do Espírito Santo. Então nós precisamos, meus amados, falar da palavra, falar daquilo que Deus nos ensinou. O versículo 29 é muito interessante, né? Porque é uma oração, né? Hoje nós reservamos a maior parte do tempo do culto para orarmos por esse evento evangelístico da nossa igreja, não é? Que é o Natal na Praça. Essa semana meu coração ele fica assim meio, como foi no ano passado, fica assim meio ansioso, né? É muito mais do que final de campeonato, né? Com certeza, é algo assim que nos deixa assim, aí Senhor, eu quero aquietar meu coração, está tudo nas tuas mãos, Senhor. Eu sei que a minha ansiedade, meu trabalho, o meu esforço não vai valer nada se o Senhor não agir, não é verdade? Se o Senhor não transformar as vidas, se o Senhor não usar os irmãos da igreja, cada um no propósito que tem nesse evento, no dia, na entrega da palavra. Então, o coração do pastor é um coração meio, meio mexido assim. Hora está ansioso, hora está calmo, hora está triste, hora está alegre, hora está animado, hora está preocupado. É uma tempestade assim de emoções, né? Então, essa noite, estava dormindo, acordei 4:30 da manhã. Falei, Senhor, eu preciso dormir, Senhor, deixa eu dormir, eu preciso dormir. Me ajuda a dormir. Mas aí não, tive que parar, orar, parar não. Levantar ali, orar, falar com o Senhor. E Deus vai colocando aquela paz no nosso coração, não é? E aí, aqui nesse texto, os irmãos lá oram assim, agora, Senhor, versículo 29, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra, de que jeito? Corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais, maravilhas, por meio do seu nome, do teu santo servo Jesus. Essa é a oração que nós precisamos fazer, meus amados. Amém? Que o Senhor nos dê coragem, tire o medo, tire o receio, tire a preguiça, tire a indiferença, tire o comodismo, não é? Tire a racionalidade. Quando eu digo isso, tire a racionalidade, eu quero dizer assim, como já tenho dito muitas vezes, nós temos a tendência a ser muito racionais, muito lógicos, e na vida cristã, no agir de Deus, nos milagres de Deus, a lógica não prevalece, não é verdade? Prevalece o poder de Deus. Para um homem aí, como a irmã Zenaide falou, que mora na rua, que está numa situação deplorável, ser transformado, tem que acontecer isso, que os irmãos lá pediram, sinais, maravilhas, manifestação do poder de Deus, a mão de Deus tem que se manifestar poderosamente, a mão de Deus tem que estar sobre nós, usar as nossas vidas, a nossa boca, enfim, Deus tem que agir. E é isso que nós precisamos clamar, meus amados, porque é só o Espírito Santo que convence o pecador da justiça, do pecado e do juízo, que pode transformar aí um viciado em drogas, um dependente químico, num servo de Deus, não é? No sábado, quando nós saímos, eu e o Vitinho, nós encontramos, aqui numas ruas de cima, um rapaz. Ele estava estacionando um caminhãozinho, estavam 2 rapazes. Aí, a hora que ele chegou perto, assim, eu cumprimentei, boa tarde, tudo bem? E aí eles saíram do carro, eu voltei, já tinha passado, voltei, falei, deixa eu deixar um folhetinho com vocês, vai ter uma programação e tal. E aí aquele rapaz falou, vocês são de igreja evangélica? Eu falei, somos, da Batista aqui, do Jardim Assunção. Ele falou, esse meu irmão aqui, aí o irmão dele foi atravessando a rua, ele é dependente químico. E a gente já tem feito muitas coisas, já tentado de tudo, ele é um bom rapaz, é trabalhador, mas a gente precisa de ajuda. Será que vocês podem nos ajudar? Eu falei, sim, querido, nós queremos ajudar vocês, sim. Nós queremos pregar o evangelho para vocês. Vou pegar seu contato, peguei lá o nome dele, William, peguei o telefone celular. Falei, olha, nós vamos entrar em contato com você. Nós temos parceria com algumas clínicas, tem a Cristolândia, tem outras.
E ele quer ser internado? Ele falou, ele quer sim, ele quer se tratar, ele quer ser curado. Eu falei, então nós vamos entrar em contato com você. Passei o contato para o Robson já entrou em contato com ele, e eles devem se encontrar, e ele falou que vai vir à igreja aqui para ouvir a palavra. Não é? Então, meus amados, nós precisamos crer nesse milagre do poder de Deus, nós precisamos ver esses sinais e maravilhas acontecendo no nosso meio, não é? A sequência do texto diz que depois de orarem, tremeu o lugar em que eles estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. É isso que nós precisamos buscar, esse enchimento do Espírito Santo, essa manifestação do poder de Deus, para que nós anunciemos, assim como eles, corajosamente a palavra de Deus. Vamos, meus irmãos, clamar então. Vamos clamar porque Deus respondeu. Versículo 31, o texto diz que o lugar tremeu, Deus ouviu aquela oração, Deus respondeu imediatamente que sim, que Ele ia manifestar a sua mão de poder ali, que Ele ia operar sinais e maravilhas, e Deus responde também a nossa oração, meus amados. Nós precisamos clamar pela manifestação do poder de Deus, clamar pelos milagres, pelas conversões, pelo quebrantamento de vidas. É para isso que nós estamos aqui, meus amados, para clamar pelo poder de Deus. Vamos intensificar as nossas orações, de hoje até sábado. Como eu disse domingo, se você já tem orado, ore mais. Vamos orar, vamos clamar. Vamos colocar pessoas, as pessoas que nós entregamos folhetos. Tem a Priscila, uma moça que mora aqui nessa rua também. Tem o Marcos ali do Lava Rápido. Tem outros que vocês entregaram também. E aqueles que ainda vão receber. Mas, meus amados, uma coisa que fica clara aqui nesse texto, no livro de Atos, no texto que nós falamos a semana passada, na igreja de Antioquia, é que os irmãos foram cheios do Espírito Santo. E Deus agiu no meio daquela igreja. Em Jerusalém aqui, depois lá em Antioquia, os irmãos estavam cheios do Espírito Santo. Nós não podemos estar cheios da carne, nós não podemos estar cheios de pecado. Nós não podemos estar cheio de orgulho, cheio de vaidade, cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de ressentimentos. Não pode haver divisão entre nós, não pode haver facção entre nós, não pode haver inimizade entre nós, não pode haver pecados escondidos, não confessados entre nós. Por isso eu desafio você, e vou desafiar a igreja também, tentar comunicar aí pelos grupos, a fazer jejum essa semana também. Eu vou fazer. No dia do Natal na praça, está em jejum. Se você quiser fazer isso, faça também. Vamos buscar essa santificação no Senhor. Fizemos jejum, foi uma boa experiência. Vamos fazer mais. Vamos buscar essa santificação, meus amados. Eu quero que você abra a Bíblia aí. Eu quero terminar com esse texto de Josué. Um versículo bastante significativo, bastante importante, não menos conhecido, que está em Josué capítulo 3, versículo 5. Josué ali, usado por Deus, grande líder do povo, substituto de Moisés. Josué levantou a sua voz diante do povo e disse: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E, meus amados, nós precisamos disso, nos santificarmos. Não há mais tempo de ficar, não é mais tempo de ficar vivendo uma vida dupla, uma vida mais ou menos, uma vida com o pezinho lá fora, outra vida com o pé dentro. Não existe isso. Não há mais tempo de ficar escondendo pecados na nossa vida. Não há mais tempo de ficar guardando mágoas, ódio, ressentimento. Mas nós precisamos, assim como Israel, nos santificarmos, para que a gente veja maravilhas entre nós, para que a gente veja essas crianças aqui convertidas, transformadas, outras pessoas que têm vindo, ouvido a palavra, essas que ouvirão no domingo. Nós precisamos começar em nós, nos santificarmos, nos enchermos do Espírito, pedirmos para o Senhor sondar o nosso coração, nos humilhar, pôr a cara no chão diante de Deus, falar: Senhor, me mostra aquilo que talvez ainda não perceba,
Ainda que eu creio que o Espírito Santo sempre nos mostra, não é? Nós sabemos aquilo que desagrada a Deus. Mas vale a pena sim falar: Senhor, há algo ainda que te desagrada. Me perdoa, Senhor. Eu quero abandonar esse sentimento. Eu quero tirar a trave do meu olho, Senhor, porque eu fico reparando o cisco no olho do meu irmão, da minha irmã, mas eu tenho uma trave. Eu julgo as pessoas, eu pratico maledicência, Senhor. Me perdoa. Eu quero ser usado. E a igreja está numa grande campanha de evangelização essa semana. E eu, como servo de Deus, como membro dessa igreja, eu não quero ser pedra de tropeço para o agir do Espírito Santo. Mas eu quero ser instrumento do Senhor. Eu quero ser canal de bênção. Eu quero que a minha boca seja usada pelo Senhor para pregar a palavra, para que pessoas se convertam. Santificai-vos, meus irmãos, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Você crê nisso, meu amado? Eu creio também, eu creio. Eu creio de todo o meu coração, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Deus quer salvar vidas, Deus quer transformar vidas, Deus quer tirar vidas do inferno. E Deus também quer trazer santificação no meio do seu povo. Por isso eu queria, meus amados, agora orar mais uma vez. Se você puder se ajoelhar, se ajoelhe diante de Deus, se ajoelhe diante do Senhor. Vamos clamar ao Senhor, vamos clamar por santificação no nosso meio, vamos clamar por coragem, assim como aqueles homens foram cheios do Espírito, se encheram de coragem. Vamos clamar também, vamos clamar, porque há um coração contrito, o Senhor não despreza. Aquele que se humilha, o Senhor usa. O Senhor quer nos usar nessa semana para a glória do seu nome.